Ouvintes de rádio Cabarude, rádio de informação e de sensibilização, a rádio de Associação Guineense para a Cultura e Solidariedade Social. Serviço de informação sobre consumidores, organizado por Junta de Freguesia e Câmara Municipal de Sintra. Dia 17 de outubro de 2017, no âmbito do Dia Mundial de Alimentação. Caros ouvintes, a alimentação humana é determinada por fatores do meio ambiente que nos rodeia, da nossa cultura, da ciência e tecnologia, da publicidade e das nossas necessidades naturais. A nutrição é a ciência que estuda os alimentos, a sua composição, o processo pelo qual as substâncias nutritivas são usadas para a realização de todas as funções. Assim, os determinantes das necessidades energéticas são idade, sexo, massa e composição e, por último, atividade. Irmãos, o conselho certo é apoio aos consumidores, informação sobre o consumo, sobre endividado e sobre educação do consumidor. Irmãos, quem planeia vive mais tranquilo, facilite a sua vida e tenha sempre a informação correta à mão. Conheça a nova edição da Agenda do Consumidor e garanta-a a sua. Rádio Cabarude, rádio de informação e sensibilização, rádio de Associação Guineense para a Cultura e Solidariedade Social. É assim, vamos ser realistas, isto é meio mundo a enganar o outro meio. E eu não nasci ontem também, não é? Então o que é que acontece? O senhor está a dizer a gente olhar para os rótulos. Sim, senhor, a gente olha para os rótulos. Ficamos a perceber chinês, número 1. Porque eles metem as palavras de maneira que nós não possamos perceber. E as porcarias estão lá todas. Muita gente compra coisas de grais, leis, o que é, não faz. Que acabam de ser piores do que as naturais. Muito bem. Está a apontar a situações muito delicadas e muito pertinentes. E é verdade. Mas, por isso é que é importantíssimo... Melhor é nós cultivarmos e comermos o que nós cultivamos. Aí nós sabemos que comemos saudável. Mas há aqui uma questão muito importante que estão a referir. E que só é ultrapassada se nós conhecermos os alimentos que aqui estão, em cima da mesa, e todos os outros que compramos. E só o conseguimos fazer, de facto, se fizermos uma correta leitura dos rótulos. Como é que o fazemos?
Por exemplo, assistindo a sessões como esta que tentam esclarecer. Eu não comer nada. Já vamos falar um pouco melhor sobre como é que podemos perceber se, por exemplo, um alimento é rico num determinado nutriente, se diz na imagem que é rico, já vamos perceber se é ou não, está bem? Por exemplo, já vamos ver essas questões. Ora bem, eu estava a dizer há pouco que todos nós temos necessidades de nutrientes, nutricionais, temos necessidades energéticas, porque todos nós precisamos de energia para realizar todas as funções do nosso organismo. Desde respirar, desde o nosso organismo funcionar e fazer com que o sangue circule nos nossos vasos sanguíneos, até precisamos de energia para pensar, gasto de energia também, entendeu? Até realizarmos outro tipo de atividades. Mas, para conhecermos as nossas necessidades, o que é que nós necessitamos realmente, existe uma ciência que estuda estes aspectos, que é a nutrição, e que estuda os alimentos, estuda a composição dos alimentos, e estuda também a forma como os componentes dos alimentos, chamados nutrientes, interagem no nosso corpo e quais as funções que eles desempenham. Okay? Os nutrientes estão divididos em dois grandes grupos. São os macronutrientes, que são os nutrientes que necessitamos em maior quantidade, tal como o nome sugere, macro, maior. E são eles as gorduras, ou lípidos, as proteínas e os hidratos de carbono. Okay? Estes macronutrientes fornecem-nos energia. Okay? Depois temos os micronutrientes, que são, tal como o nome indica, nutrientes que necessitamos em menor quantidade, e que são as vitaminas e os minerais. Já todos tinham ouvido falar disto? Os nutrientes têm funções diferentes. Alguns, como as proteínas, têm uma função de construção do nosso organismo, de reparação dos nossos tecidos e dos nossos órgãos. Por exemplo, quando nos cai a pele, no verão, porque apanhamos muito sol e não víamos, depois, passado algum tempo, já temos uma nova camada de pele, digamos assim. Isto deve-se ao papel das proteínas, de reparação dos tecidos. A mesma coisa quando fazemos uma ferida, por exemplo, fazemos um golpe em qualquer sítio do nosso corpo, vai haver uma cicatrização e, passado algum tempo, já nem vemos aqui a nossa cicatriz. E isto também se deve ao papel das proteínas. Depois, os hidratos de carbono têm uma função muito específica em dar-nos energia. É de alimentos como a massa, o arroz, a batata, os cereais, o pão, que vamos obter a maior quantidade de energia, devemos obter a maior quantidade de energia para o nosso organismo. Okay? Portanto, há modas também que dizem não comam pão, não comam batata, não comam arroz e massa, porque isso engorda, mas o que é certo é que numa alimentação saudável, este é o nutriente que deve estar presente em maior quantidade. Okay? Entre 55 a 65% da nossa energia deve ser proveniente de hidratos de carbono. Estão também presentes nas leguminosas, estão também presentes nos vegetais e na fruta. Okay? Mas na fruta, sobretudo sobre a forma de açúcar, que é açúcar, que é a frutose, okay? Que também é um hidrato de carbono. Okay? As gorduras têm aqui um papel também muito importante para nos fornecer energia, mas também para ajudar a mantermos a temperatura do nosso corpo mais estável. Okay? Estava a dizer que todos nós temos necessidades energéticas e nutricionais diferentes, porque as nossas necessidades variam de acordo com a nossa idade, com o nosso sexo, com a nossa massa, ou seja, o nosso peso, com a nossa composição corporal. Por exemplo, um indivíduo que tem maior teor de gordura no corpo tem necessidades diferentes de um indivíduo, por exemplo, que tem muita massa muscular, que é atleta
profissional, de alta competição. Tem necessidade. E isto leva também ao facto de esses indivíduos praticarem mais atividade física do que outros. Portanto, se nós praticarmos mais atividade física, mais exercício ou desporto, também temos necessidades nutricionais e energéticas maiores. Okay? E por fim, o clima em que vivemos, a temperatura ambiente, também influencia as nossas necessidades. Povos que vivem em climas com temperaturas mais extremas, quer sejam mais elevadas ou mais baixas, têm necessidades nutricionais e energéticas superiores às nossas. Vivemos num clima mais ameno. E por fim, se estamos em situação de doença, se temos uma gripe, se estamos com febre, se temos alguma infecção, temos também mais necessidades nutricionais. Alguma dúvida até agora? Não? Para dar um exemplo daquilo que representa esta questão da importância das necessidades energéticas, quando praticamos desporto ou exercício físico, como é o caso, por exemplo, de fazer uma caminhada, costumam fazer caminhadas? Sim? Eu antes, mas é mesmo para ter ela corda. Ok. Então, temos que alertar aqui as Mas tu parceiras. não tens que prender, não vais fazer na mesma. É grande desculpa. Se fizermos uma caminhada de 30 minutos, estamos a gastar cerca de 100 quilocalorias. As calorias é a medida de energia. 100. Cerca de 100 calorias. Por outro lado, se fôssemos correr, se fizéssemos jogging, já estávamos a consumir cerca de 215 calorias. Portanto, há aqui níveis diferentes, consoante o exercício físico. Subirmos escadas também gasta energia, não é? E coisa para baixo e coisa para cima. Está muito mais saudável. Mas aqui em cima, só uma coisa. Agora eu não sei nem as distâncias, nem a inclinação do terreno. Portanto, há aqui várias circunstâncias. Então que queima muitas. Queima muito. Queima mais do que se andar em terreno plano. Certeza. Mas isto só para vos explicar que, consoante o tipo de atividade física, não é? E os outros fatores que vamos mostrar, nós temos necessidades diferentes. E, portanto, pensem numa balança. Por um lado, temos aquilo que comemos e que nos fornece energia. Por outro lado, temos aquilo que nós gastamos. Portanto, o objetivo é que a balança, os dois pratos da balança, para termos equilíbrio, se mantenham mais ou menos idênticos. Se precisarmos de perder peso, obviamente temos que gastar mais energia, não é? Do que aquela que consumimos. Se necessitarmos de aumentar de peso, porque estamos numa situação de magreza e numa situação de carência nutricional, precisamos de aumentar aquilo que comemos. Está bem? Mas precisamos de o fazer de uma forma consciente. Precisamos de o fazer de uma forma informada, para fazermos escolhas mais saudáveis, e como já foi aqui referido, uma forma de o fazermos é através da leitura dos rótulos. Porque é através da leitura dos rótulos que nos permite conhecer os alimentos. Ok? Por curiosidade, estávamos a falar aqui de balança, não é? Atualmente, a população portuguesa consome cerca de o dobro daquilo que devia consumir. Um indivíduo adulto, de estatura média, necessita à volta de 2.000 quilocalorias. Okay? Os homens necessitam um pouco mais, mas vamos pensar em 2.000 calorias, que é essa a dose de referência para um adulto. São as nossas necessidades. Vamos pensar assim. Atualmente, estamos a consumir quase o dobro. Portanto, acham que isto tem alguma consequência? Ou não? É verdade. Por isso é que mais de metade da população tem excesso de peso e temos uma grande margem da população que tem obesidade. Portanto, temos que ter isso, como já referi,
as doenças cardiovasculares são também consequência deste fator e são a primeira causa de morte em Portugal. E pode ser prevenida se tivermos uma alimentação saudável. Por isso, ler os rótulos é importante para conhecer os alimentos, tomarmos decisões informadas, compararmos alimentos e fazermos melhores escolhas. Só se nós soubermos o que está dentro dos alimentos é que nós podemos dizer que um alimento A é melhor ou pior do que o alimento B. Até podemos gostar mais do A, mas, do ponto de vista nutricional, ele pode ser pior, digamos assim, do que o alimento B. Portanto, temos que tomar uma decisão que é... Então acabam por não ser light. Lá voltamos à mesma coisa. Que é assim, eu sou promotora de vendas. Sim. Ponto. Fui promotora de vendas muito tempo. E nessa parte das promoções, normalmente dos rótulos eu tinha essa informação. E eu cheguei muitas vezes a dizer, para as promoções, assim, eu não vou enganar os clientes, porque isto pode ser light. Light é uma marca. Isto também é uma marca. Não é light em relação a coisa, porque aquilo não tinha nada de light. O termo light, Nada. o termo light, Não tinha atenção, o termo light não é uma marca. O termo light, do ponto de vista nutricional, significa que um determinado produto tem menos 30%, tem que ter. Tem 30% Pelo menos, de uma coisa, mas tem depois outros tem que ter pelo menos 30% de um nutriente ou do valor energético em relação ao mesmo produto original. Ok? Por exemplo, se um produto, como um iogurte, temos um iogurte de gordura, ou o seu teor é muito reduzido, ou tem 0% de açúcar, ou seja, não é adicionado açúcar à sua composição. Os iogurtes de aroma têm a adição de açúcar, habitualmente, mas o iogurte tem açúcar na sua constituição. Sabem qual é? Lactose. A lactose, que faz parte naturalmente do leite e dos iogurtes, é um açúcar. Acaba por ter mais Mas quantidade. organizados com fruta, tem o açúcar da fruta também. É da fruta. Portanto, há aqui que ter a noção, se for um iogurte, digamos, sem adição de açúcar, é diferente de dizer que tem 0% de açúcar. 0% de açúcar. Mas é essas pequenas informações que faltam no mercado. Sem dúvida. Porque há muita gente, eu conheço, muita gente que são diabéticos, são coisas e vão, este é porque é zero. E estão completamente errados. Por isso é que é extremamente importante olharem para o rótulo. Exatamente. É diferente. Mas há atenção aqui, poucas nós informações não podemos também demonizar, digamos assim, os adoçantes ou os edulcorantes. Porque para determinadas populações, por exemplo, quem tem diabetes, é preferível comer um iogurte que não tem adição de açúcar e que tem adoçante, do que comer um iogurte de gordura, ou o seu teor é muito reduzido, ou tem 0% de açúcar, ou seja, não é adicionado açúcar à sua composição. Os iogurtes de aroma têm a adição de açúcar, habitualmente, mas o iogurte tem açúcar na sua constituição. Sabem qual é? Lactose. A lactose, que faz parte naturalmente do leite e dos iogurtes, é um açúcar. Acaba por ter mais Mas quantidade. organizados com fruta, tem o açúcar da fruta também. É da fruta. Portanto, há aqui que ter a noção, se for um iogurte, digamos, sem adição de açúcar, é diferente de dizer que tem 0% de açúcar. 0% de açúcar. Mas é essas pequenas informações que faltam no mercado. Sem dúvida. Porque há muita gente, eu conheço, muita gente que são diabéticos, são coisas e vão, este é porque é zero. E estão completamente errados. Por isso é que é extremamente importante olharem para o rótulo. Exatamente. É diferente. Mas há atenção aqui, poucas nós informações não podemos também demonizar, digamos assim, os adoçantes ou os edulcorantes. Porque para determinadas populações, por exemplo, quem tem diabetes,
é preferível comer um iogurte que não tem adição de açúcar e que tem adoçante, okay? Do que comer um iogurte. O papel que determinados alimentos ou determinados nutrientes desempenham. E temos, mais uma vez, que ter cuidado quando dizemos isto faz mal a ou isto faz pior que. Porque, até termos provas científicas A gente morre, pronto. que indicam realmente uma associação direta entre um determinado nutriente ou alimento e uma determinada doença, não podemos afirmar isso. Em determinadas situações, como eu estava a dizer, é preferível consumir adoçantes do que consumir açúcar. Porque sabemos que o açúcar tem consequências diretas para a nossa saúde. Nomeadamente, se tivermos uma patologia que esteja diretamente relacionada com o consumo de açúcar. É o caso da diabetes. Okay? Mas eu não vim aqui para falar sobre aquilo que é melhor ou não do ponto de vista nutricional, não é? De alimento A ou B. Eu vim aqui para falar sobre rotulagem. Okay? Está diretamente relacionado, mas não é bem essa temática. Diga. Eu queria saber se o açúcar escuro ou o açúcar preto, ele é menos pior ou é a mesma coisa do o branco? Porque o açúcar escuro é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O açúcar amarelo ou o açúcar mascavado é um açúcar que é menos processado. O açúcar branco ou o açúcar refinado sofreu um profissional é muito semelhante, mas é, digamos, estamos a consumir um produto que é mais puro do que um produto mais. Não lhe vou dizer que é mais saudável. Vou dizer que é mais natural. Sim, mas mais saudável não tem coisas. Ora bem, mas vamos olhar aqui para esta energia que os iogurtes tinham que ser colocados à temperatura de as indicações que isto devem também constar no rótulo a temperaturas entre 0 e 6 graus centígrados, câmaras frigoríficas correta. Portanto, aí a responsabilidade é do consumidor, mas pode não ser, não é? É como ir às compras ao meio-dia e depois ir almoçar e depois só depois é que ir para o no frigorífico. Há logo uma desligação. Quando? Se eu determinar os horários. Se obviamente marcas a industrial alimentar faz-se utilizar destas alegações para promover os seus produtos. Cabe-nos a nós, novamente, enquanto consumidores, fazer uma escolha correta. Se precisamos de consumir um produto que tenha um elevado teor em fibra e estivermos indecisos entre, por exemplo, um produto deste género, cereais de milho tostados, que dizem, que alegam ter um elevado teor em fibra, e estamos indecisos, por exemplo, entre flocos de aveia integrais. A palavra integral, à partida, é significado de fonte de fibra, porque os cereais integrais têm um elevado teor de fibra. Portanto, não há nada mais adequado do que pegarmos numa embalagem, não é? Semelhante a esta que aqui está, e vermos o teor de fibra na declaração nutricional. E vemos aqui que por cada 100 gramas deste produto, temos 3 gramas de fibra. Se formos pegar estes flocos, temos 10 gramas de fibra por cada 100 gramas. Qual é que é superior? Este ou este? É este, não é? Este, curiosamente, não diz nada aqui que é fonte de fibra. Nós não temos na embalagem que ele é rico em fibra. Pois não? Não temos. Este também não. No entanto, tem um teor muito mais elevado. Portanto, são estas pequenas questões que é importante nós tomarmos atenção quando fazemos escolhas. Da mesma forma que pode ter 0% qualquer coisa, mas em termos energéticos ser superior a um iogurte normal. Como estávamos a falar aqui. Depois, indicações do fabricante. É obrigatório constar quem foi o fabricante daquele produto para sabermos, no caso de um produto, termos consumido um produto que estava dentro da validade em condições ótimas para consumo e na realidade ele está contaminado por algum motivo, sabermos a quem é que nos devemos queixar ou de quem é que nos devemos queixar. E a DEC
faz um papel muito importante, desempenha um papel muito importante nesse aspecto. No apoio ao consumidor para reclamações, nomeadamente de contaminações alimentares. Ok? Comprar o fiambre embalado. Chego a casa, vou a ver não reparei. Chego a casa em casa. Estava dentro do prazo de validade. Então, enquanto consumidor, o que podemos fazer é, em primeiro lugar, ir à loja, apresentar a nossa fatura, o nosso recibo, e mostrar essas questões, e mostrar o produto. E aquilo que poderão fazer é devolver o valor monetário ou dar-lhe uma embalagem do mesmo produto que esteja adequada. Está no seu direito à mesma fazer uma reclamação junto da empresa que produziu aquele produto. Mas eles disseram, às vezes pode ser também os clientes, fazemos clientes tanto mexer, um pequeno furo, E a partir do momento em que aquele produto sai do local onde ele é vendido, também podem ter havido uma série de fatores que podem ter contribuído para que aquele produto não esteja adequado. quando ele vai cruzar e ficar a conversar e não sei o quê, porque o orçamento é o suficiente. Deixa lá no saco térmico, é o suficiente para que não pague. Agora, um outro aspecto que é obrigatório, para além da indicação do fabricante, é a indicação da quantidade do produto que está na embalagem. E que, se for essa quantidade, se for controlada, se for certificada, tem sempre um E à frente da quantidade líquida do produto. Ou seja, esta embalagem tem 750 gramas e dá-nos garantia que tem 750 gramas, mais ou menos uma margem de erro que é permitida. Okay? Não quer dizer que a embalagem tenha exatamente 750, pode ter 755 ou 743, por exemplo. Porque é normal que, durante o processo na indústria, que não tenha ao miligrama o mesmo peso da embalagem A que a embalagem B, do mesmo produto. Está bem? E por fim, aquilo que é mais importante, talvez, é a lista de ingredientes, é onde nós agora vamos focar, e a declaração nutricional. Ok? Lista de ingredientes. Ela está sempre presente nos produtos alimentares, à exceção de poucos alimentos, como é o caso, por exemplo, do mel, como é o caso da água, ou das águas gasificadas naturais, sem adição de outros ingredientes, todos os outros produtos, à exceção do vinho também, quando o teor alcoólico é superior a 1,2%, também não há necessidade de haver a lista de ingredientes, mas a maioria dos produtos alimentares é obrigatório ter a lista de ingredientes e eles estão sempre ordenados de forma decrescente. Ou seja, o primeiro ingrediente que temos na lista é sempre o ingrediente que está presente em maior quantidade no produto alimentar. E depois temos uma série de ingredientes até chegarmos ao último, que é o ingrediente que está presente em menor quantidade. E aqui deixo um alerta para, quando forem fazer as vossas compras, tomarem atenção a esta questão e se nos primeiros 3 ingredientes tivermos açúcar, gorduras ou sal, pensem 2 vezes antes de o comprar, porque certamente, do ponto de vista nutricional, não são produtos adequados. Okay? Devemos ter atenção que um ser humano, como falei há pouco de estatura média, o adulto médio, pode consumir por dia, em termos de sal, 6 gramas de sal, o equivalente a esta quantidade de sal que aqui está, mas não quer dizer que eu posso fazer a minha alimentação e juntar esta quantidade de sal. Todos os alimentos têm sal, ok? Têm sódio na sua constituição. E essa quantidade de sódio que está nos alimentos está incluída nesta quantidade aqui. Podemos consumir por dia. Portanto, a utilização de sal refinado, sal de cozinha e por aí fora, deve ser limitada ao mínimo possível. Está bem? Referência 0.
Então, e porquê que a minha sal? Quando eu tinha coisa de social, eu dou um pouco de sal para poder subir. Atenção aqui. Exatamente. Poderia não estar a fazer um consumo adequado de sal. Pode ser esse o motivo. Mas é assim, nunca abusei no sal. Atenção, nunca abusei no sal, não atenção. E, no entanto, a médica agora disse que eu senti muito sal. Até quando eu disse que não estava a beber água saudável, beber essa água saudável. De acordo com aquilo que o seu médico disse, poderá fazê-lo, provavelmente, porque não faz durante o dia uma quantidade suficiente de sol. Mas atenção, não deve, independentemente disso, não deve exceder os 6 gramas por dia. Exceder à vontade. Então, tem que rever os conselhos que a sua médica dá. Não ficar a interromper, porque é falta de educação. Porque é assim, se eu não fizer isso, quebra uma atenção de quebra na hora e depois vou obrigar a beber 2 cafés em jejum para voltar ao normal. Pronto, mas o café é um alimento que não tem aqui não tem uma quantidade de sódio, ok? O café tem um efeito estimulante, que é diferente, não é por ter sal, é por ter um efeito estimulante, devido à cafeína. Agora, independentemente das razões clínicas, aquilo que as referências nos dizem e a Organização Mundial nos apela é que devemos consumir até 5 gramas de sal. Enquanto que a dose de referência é 6 gramas, a Organização Mundial de Saúde alerta para não consumirmos mais do que 5 gramas. Está bem? Depois de gordura, devemos consumir até 70 gramas por dia. E a gordura também está presente em todos os alimentos, ou praticamente todos os alimentos que nós consumimos diariamente. E de gorduras saturadas, que são as gorduras de origem animal, como é o caso, por exemplo, da gordura presente nos laticínios, nomeadamente os queijos, em gorduras como natas, manteiga, banha, as carnes, especialmente as carnes vermelhas, que têm um teor mais elevado de gorduras saturadas. Estamos a falar dos produtos de charcutaria, de refeições pré-confeccionadas, além da quantidade de gordura, também têm uma maior quantidade de sal. Portanto, devemos limitar estes produtos que eu estava a dizer. E, em termos de açúcar, devemos por dia consumir o equivalente, no máximo, a 90 gramas de açúcar. Mas atenção, eu não estou a dizer que isto é a quantidade de pacotes de açúcar que estas 90 gramas equivalem a estes pacotes de açúcar todos. Eu não estou a dizer que nós devemos consumir estes pacotes de açúcar. Aquilo que eu estou a dizer é que os alimentos que nós consumimos diariamente já têm açúcar na sua constituição. E é o equivalente a esta quantidade. Vou usar o exemplo do refrigerante. Só Claro. mostrar quantos pacotes de açúcar tem Claro. o refrigerante. O caso dos refrigerantes, mas vamos dar o exemplo do Pode ter refrigerante. filhos, pode ter coisas. Os refrigerantes que são consumidos desde as crianças até aos idosos, muitos deles consomem, seja este ou outro, sejam uns que se dizem sumos de fruta, por exemplo. Uma lata destas, que tem 330 ml, tem 35 gramas de açúcar. Sabem quantos são 35 gramas de açúcar? Eu vou contar aqui em pacotes de açúcar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dos atuais pacotes de açúcar que têm entre 5 a 6 gramas. Ok? Portanto, ao bebermos isto que aqui está, podem juntar água, podem juntar o copo de água que tem 330 ml e juntar estes pacotes todos e beber. Façam essa experiência. Está bem? Portanto, é aquilo a que se poderia chamar veneno para o nosso organismo. Está bem? Portanto, ter atenção a isto. Na lista de ingredientes, então, alimentos com açúcar, gordura e sal, devemos ter atenção, devemos reduzir, devemos procurar nos ingredientes as palavras açúcar,
as palavras terminadas em ose, como é o caso de sacarose, lactose, dextrose, frutose, glicose, porque são tudo sinónimos de açúcar. Estas palavras que aqui estão é a mesma coisa que dizermos este produto tem açúcar. Só tem açúcar. E também xaropes, porque os xaropes têm açúcar na sua constituição. Como podemos ver ali, o açúcar pode estar presente nos alimentos de diversas formas e pode ser utilizado mais do que um açúcar. Temos o caso de umas bolachas que têm uma cobertura de chocolate. Uma cobertura de chocolate negro 30%. E essa cobertura tem açúcar na constituição. Aliás, o primeiro ingrediente dessa cobertura é logo o açúcar. E depois é que vem a pasta de cacau, a manteiga de cacau e por aí fora. E depois ainda temos açúcar, xarope de glucose e frutose na constituição destas bolachas. Portanto, temos vários tipos de açúcar. Tenham atenção a esta questão. Eu queria perguntar uma coisa. Sim. Ali estava escrito emulsionante. Eu queria saber se, porque eu já vi isso escrito numa lata de salsicha. Aqui quando dá salsicha, Sim. eu pensei que fosse sangue, que está ali na bolacha. Os emulsionantes servem para, digamos, incorporar as gorduras nos alimentos, nos produtos. Vão emulsionar as gorduras. Vão misturá-los de forma a que sejam incorporadas no ingrediente, no alimento. É tipo um conservante. É tipo um conservante, exatamente. Está bem? No que diz respeito às gorduras, existem também diversos tipos de gorduras e devemos procurar nos rótulos expressões como óleo de girassol, gordura hidrogenada, óleo de palma, manteiga de cacau, manteiga, seja ela de cacau ou de alimento, nata, azeite. Portanto, são tudo sinónimos de gordura. Devo pedir aqui a vossa especial atenção para verem muito bem na lista de ingredientes dos produtos alimentares que têm em casa e que habitualmente compram, se tem gordura hidrogenada. Seja ela gordura totalmente hidrogenada ou gordura parcialmente hidrogenada. Que estas gorduras são as mais perigosas de todas. Okay? São as chamadas gorduras trans. Já ouviram esta expressão? Trans. Transformada. Pode ser, transformadas. Porque elas são transformadas de facto. Vamos pensar aqui, por exemplo, no óleo de palma. Consomem óleo de palma? De vez em quando. O óleo de palma, na sua temperatura ambiente, tem o estado líquido. Está no estado líquido. Tal como o azeite. Mas põe tudo em tudo. Em tudo. Mas está no estado líquido, no seu estado natural, que é o estado cis. Ok? Depois passa a trans. Já vou explicar como. Através de um processo industrial chamado hidrogenação, que faz com que estas gorduras líquidas, nomeadamente o óleo de palma, seja sujeito a elevadas pressões e elevadas temperaturas durante muito tempo, até que deixam de estar no estado líquido e passam a estar no estado sólido. É como se puséssemos óleo de palma numa panela de pressão, deixássemos aquilo muito tempo dentro da panela de pressão, com o lume aceso, não é? Até que tivéssemos óleo de palma no estado sólido. Não façam isso em casa, está bem? Não é aconselhável. Por exemplo, o azeite já está muito frio. O azeite fica calhado também. É verdade. Mas não é por causa deste processo que eu estou a dizer. É por causa da temperatura ambiente. Mas aí não há grandes problemas. A questão aqui é que estas gorduras hidrogenadas, quando nós as ingerimos, elas estão presentes em muitos produtos alimentares. Vejam os vossos rótulos. Sobretudo nos produtos de panificação, como é o caso dos folhados, que compramos na padaria ou na pastelaria, como é o caso dos bolos. Tem muito a utilização destas gorduras. Das bolachas também. Só que estas gorduras não são incorporadas no nosso organismo. Elas servem para bloquear, por exemplo, os nossos vasos sanguíneos. Porque
quando entram no nosso organismo, quando elas percorrem a corrente sanguínea, elas vão se alojar nas paredes dos nossos vasos sanguíneos e vão fazer com que as paredes dos nossos vasos sanguíneos fiquem cada vez mais grossas e o sangue tenha muita dificuldade em passar. E isso é a causa de doenças cardiovasculares. Vai aumentar o colesterol sanguíneo e, portanto, temos ter aqui o risco de desenvolvimento de doenças associadas. Ok? Diga. É assim, o óleo de palma, o que tem bem. Aproveita-se o óleo e também tem a polpa de coisa. Qual é que tem mais polpa? É a polpa, vem umas latas também para cozinhar, ou o óleo em si? Normalmente é o óleo. Para mim é que é o óleo. Temos que analisar os rótulos, mas o óleo é a gordura que é extraída E há o óleo desse também. alimento. Exatamente. Eu também queria perguntar uma coisa. Sim. É da nossa Eu queria perguntar se o bolsa. óleo de girassol Para fazer moda, para é melhor fazer que o outro normais. O O óleo de girassol Temos que ter atenção aqui uma coisa. Os óleos, não tem pinto às vezes. os óleos têm características diferentes, porque eles não são todos iguais. Ok? Os óleos de origem vegetal, tendencialmente, são óleos que suportam temperaturas superiores. Por exemplo, suportam temperaturas mais elevadas do que o azeite. Ok? Por isso, são adequados para diferentes métodos de confecção. Ok? Mas o azeite é uma gordura mais saudável. Portanto, devemos equilibrar. Eu não posso comer o mais saudável. É o mais É mais saudável. saudável. Está bem? Mas é coisa. Em relação à cor do óleo, tem Tem alguma que coisa a ver? A cor do óleo também Às vezes tem. tem o óleo mais amarelinho, o outro mais branquinho. Mais branquinho é melhor que o mais amarelo. Azeite. Não podemos analisar as questões dessa forma, está bem? Falaram que o branco é melhor. Eu pensava que me estava a referir quando, imagino, por exemplo, a cor do óleo muda. Temos é que ter atenção a isso. Mas não podemos analisar dessa forma. Temos que analisar de acordo com a composição. Que há óleos que são mais adequados, por exemplo, para grãos que têm que utilizar temperaturas mais elevadas, e outros, por exemplo, para usar noutro tipo de confecções, como por exemplo bolos. Okay? É diferente de utilizar uma gordura que pode ir a elevadas temperaturas ao forno, que vai a temperaturas superiores a 180 graus, do que usar numa fritura que não é suposto que se chegue a essa temperatura. Está bem? E em relação ao óleo de coco? O óleo de coco está mesmo muito na moda. O óleo de coco é uma gordura que também tem ácidos gordos saturados. Portanto, também está incluído aqui nestes 20%, nestes 20 gramas que nós devemos consumir no máximo de gorduras saturadas. Atenção que o coco, assim como o abacate tem gorduras diferentes, o coco agora é em moda, não é? Temos que ter atenção que temos consumi-lo nas quantidades máximas que estão previstas. Ou seja, devemos incluí-lo na nossa alimentação. Agora, durante o dia temos que ter em conta. Não devemos exceder as 20 gramas de gordura saturada proveniente desse alimento e de todos os outros consumos. Okay? Depende de onde usamos. Depende de onde usamos. O coco em si, o coco fresco, é um fruto. Só que não é um fruto como a laranja, como a maçã, como a banana. Porque é um fruto que tem um reduzido teor de açúcar, mas tem um elevado teor de gorduras. Está bem? É um fruto oleaginoso. Da mesma forma que as nozes, que as amêndoas, que as avelãs, que os amendoins também são frutos oleaginosos. São ricos em gorduras. Portanto, temos aqui que olhar para a saúde do alimento, consumir de acordo com as necessidades e com as questões adequadas. E já agora só a manteiga de amendoim. Também diz A manteiga de amendoim também é uma gordura e que pode ser substituto da manteiga comum. É, do ponto de vista nutricional, mais saudável porque é rica em ácidos gordos poliinsaturados, que são mais saudáveis para o nosso organismo do que as gorduras saturadas, como já vimos aqui. Mas não me várias vezes que tem que comer X de nozes, amendoins e não sei o quê.
faz bem que baixa colesterol e não É verdade, as gorduras poliinsaturadas têm essa característica. Ajudam a baixar o chamado mau colesterol, o colesterol LDL. É verdade. Faz bem aos outros também. Faz uma série de coisas. Mas durante um dia, se podemos consumir até 20 gramas de gordura saturada, só devemos consumir no máximo até 44 gramas de gorduras insaturadas. As monoinsaturadas, como é o caso do azeite, e as poliinsaturadas, como é o caso dos amendoins, do coco, do abacate, não é? Exatamente. Os peixes, os chamados peixes gordos, como o salmão, a cavala, a sardinha, o atum, são muito ricos neste tipo de gorduras insaturadas, poliinsaturadas. Já ouviram falar em ômega 3? Sim. Pronto. Os ácidos gordos ômega 3 são provenientes, uma fonte muito importante deste nutriente, são estes peixes que eu estava a referir. Eu trabalhei numa firma de pós-lares, onde nós embalávamos os produtos. Tínhamos os sacos. Nos sacos vinha essa informação. O que é que acontecia? A gente num saco metia sardinha, noutros carapaus, noutro pescado, noutro salmão, noutro sardinha, noutro... E depois a etiqueta é que levava o nome do peixe, o preço, o prazo de validade e não sei o quê. Então, todos têm o mesmo teor de gordura? Carapau, sardinha, pescada, cavalo, não sei o quê? Então, mas era a informação que ela ainda sabe. Era o que estava a Pronto, mas eu desconheço o seu conteúdo, portanto eu não posso afirmar uma coisa Mas dessas. estou-lhe a dizer a experiência que eu passei, não é? É como o prazo de validade. Ia para a loja, depois era recolhido, quando passava a validade, era aparado, mais uma vidragem, e ia para o bolso com mais um ano de validade. Onde é que a gente vai acreditar? Como é que se É pode verdade. acreditar? Daí tínhamos que ter também a questão que há entidades que conseguem responder melhor a essa questão do que outras. É uma questão também de confiança. É uma questão de confiança. Podemos confiar em determinadas marcas, em determinadas empresas e outras não. Porque muitas delas não apresentam o rigor na certificação da qualidade alimentar que é exigido. Está bem? Os sacos eram todos iguais, o peixe é que era diferente. Mas vamos passar agora. Depois temos que pegar aqui e conversar os dois no final. Está bem? Sobre essa questão. Vamos agora conversar um pouco. Bom, no que diz respeito ao sal, tenham atenção à lista de ingredientes se tiver na Constituição a palavra sal e também palavras que terminem em sódico, como é o caso do glutamato monossódico, ou palavras como bicarbonato de sódio. Ok? Porque é o sódio, exatamente, representa sal. É o sódio, o nutriente que está presente no sal e que causa a hipertensão arterial e as doenças cardiovasculares. Ok? Portanto, reduzir aqui o consumo destes alimentos quando estão logo como primeiro ingrediente. Ora bem, outros fatores importantes na rotulagem são a marca de salubridade comunitária. Temos ali um produto de origem animal que é carne picada, empalada, e estes tipos de produtos alimentares de origem animal têm uma cinta oval, que vocês ali não conseguem ver, mas tem aquelas letras, estão a ver? A primeira, o P, significa que foi produzida em Portugal. É uma marca de salubridade comunitária porque, como veem ali, o CE significa que está produzido de acordo com as normas da Comunidade Europeia, da Europa, e as letras e números que aparecem no meio são referentes às empresas, em específico. Ok? Às empresas que produzem. Depois, temos as instruções de utilização e preparação, tal como já referi há pouco, que é importante estarem descritas no produto, para sabermos o que fazer com ele. Condições especiais de conservação, aonde é que eu devo utilizar, ou a que temperaturas é que eu devo utilizar este produto, é obrigatório. E a indicação do símbolo de ponto verde, que significa que uma determinada embalagem pode ser reciclada. Okay? Normalmente acompanhada deste
símbolo está a acompanhar também o símbolo em que ecoponto é que devemos colocar a embalagem. Se é um ecoponto amarelo, se for plástico ou metal, ecoponto azul, se for papel, e o ecoponto verde, se for vidro. Ok? Mas aí já não. Agora, quanto à declaração nutricional, que é algo também extremamente importante, é, digamos, aquilo que nos permite, digamos que é o bilhete de identidade deste produto, está bem? De qualquer produto alimentar. Porque é aquilo que nos diz se tem maior teor de um determinado nutriente ou menor teor de um determinado nutriente. A informação nutricional obrigatória que tem que constar em todos os rótulos é a presença da quantidade de energia, o valor energético, da quilocaloria, a quantidade de lípidos, ou seja, gorduras, das quais as gorduras saturadas, vem sempre por baixo, portanto, temos lípidos e depois dos quais saturados, os açúcares, ok? Melhor, os hidratos de carbono, dos quais açúcares, as proteínas e o sal. São estas as informações obrigatórias. Se tiver fibra, já é facultativo. Perdão. E se tiver aqui em baixo as vitaminas e os minerais, também. E só devem constar nos rótulos as vitaminas e os minerais quando elas estiverem presentes em 100 gramas do produto numa quantidade superior a 15% da sua DDR. E agora, o que é DDR? É a dose diária de referência daquele nutriente. Nós, como eu estava a dizer no início, precisamos dos nutrientes em quantidade diferente. Okay? A quantidade de vitamina C que necessitamos é diferente da quantidade de ferro, por exemplo. Portanto, só devem estar no rótulo estas informações quando a presença destas vitaminas e destes minerais é significativa neste produto. Ou seja, quando é superior a 15% das necessidades desse nutriente que nós temos. Okay? Se vocês, eu compreendo que não consigam ver, mas por 100 gramas, nem com óculos, nem eu aqui, Isso é por inglês, perceber. temos a quantidade ali em cima por 100 gramas do produto, depois temos por porção, ou seja, uma dose individual, digamos assim, deste produto. No caso daqui, os cereais normalmente são 30 gramas, ok? Estamos a falar de, no caso destes flocos de milho, são o equivalente a 10 colheres de sopa. Se for o caso destes cereais de trigo achocolatados, estamos a falar de 6 colheres de sopa. É uma dose de 30 gramas. E, portanto, pode estar a informação tem que estar por 100 gramas, é obrigatório, e pode estar também por dose individual. No que diz respeito às vitaminas e minerais, é o mesmo. A informação por 100 gramas. À frente temos a percentagem da dose diária recomendada, ou dose diária de referência. E se analisarmos aqui, são todas superiores a 15%. Estamos a falar algumas em 40%, 50%, 80%. Portanto, significa que este produto dá-nos um grande aporte de vitaminas. E se vocês virem aqui, por exemplo, é algo que este tipo de produtos, neste caso os cereais, fazem logo menção. Alegações nutricionais aqui no topo da embalagem. Vitamina D, 6 vitaminas do complexo B e ferro. Isto é uma alegação nutricional. Significa que estes nutrientes estão presentes de forma significativa neste produto. Okay? Só uma questão. Se estas informações são a mesma identidade de cada produto, porquê não põe mais a visibilidade do produto? Saber mais. É porque assim,
custa muitas pessoas A leitura, a leitura muito difícil, disso. É verdade. Porque é Às assim, é vezes muito as letras difícil. são mais Já não falando do que as pessoas às vezes têm dúvidas de saberem o que é o quê. Ponto. Depois, ao meter isso, as pessoas acabam por desistir e vão ler os rótulos. Porque assim, vamos às compras quê? Com uma lupa? Porque há muito. Tem que comprar uma lupa. Desculpa interromper. Força. Na loja do Chile. Que é uma coisa. Naquela loja mais. Mas veja só uma Custou lupa 70 falsificada. cêntimos. Veio da China. Custou da Tailândia. 70 cêntimos e vai no bolso, juntamente com a moeda do carrinho do supermercado. Pronto. E Ok. Mas agora, no caso de um Não é supermercado. fácil. Dentro de um supermercado. Agora diga-me uma coisa. Dentro de um supermercado, quantas pessoas é que o fazem e quantas pessoas é que. Não estou a dizer o contrário. claro, Estou a dizer que parte das empresas devia de haver uma regra, não é uma exceção à regra, devia de estar, que é um bilhete de identidade, como acabou de dizer, que é um bilhete de identidade do comprávamos produto. metade dos Bom, produtos. Mas é assim que se compra. Mas aí é que está. Mas, Aí é mas que está. a questão aqui é a seguinte: há normas europeias que regulamentam essa questão. Até o tamanho de letra é regulamentado, que deve constar nas embalagens. Pois é, para os E filhos. temos que ter atenção que varia, a informação que deve constar no rótulo também varia de acordo com o tamanho da embalagem. Ok? Isto é um facto. É a realidade. É o que acontece. Se me perguntar a mim, mas acha que o tamanho é adequado? Eu digo já, não. Não, em nenhumas. Eu sou miúdo. Mas Está bem? E não consigo ver muito bem ao longe, por exemplo. Às vezes nem eu perto. Nos enlatados vai conseguir rever. Mas atenção, temos Nas que... pessoas jovens, sim senhora, conseguem. Nas pessoas mais idade, não É um facto. Deveria haver aqui a obrigatoriedade do tamanho de letra ser superior, mas temos que ter atenção, tal como disse muito bem, Não, a publicidade é mais importante do que propriamente esse tipo de identidade. São questões aqui muito delicadas. Mas lá está, enquanto consumidores, se temos um problema, se reconhecemos que temos este problema, eu não consigo ler bem os rótulos por o tamanho das letras. E agora peço imensa desculpa, mas as lupas não foram inventadas hoje. Então a gente vai usar de lupa para sermos o inspector Ventoinha. É outra forma. Claro, eu quando médico, Olha. eu não concordo, desculpa, Pagamos para tanta coisa, porque não havemos dinheiro de pagar por eu primeiro médico disse que eu tenho o colesterol altíssimo e que eu tinha que mudar drasticamente a minha alimentação, senão dava uma coisinha Olha, a eu mais. também tinha a 300 e lá achei para 110. E eu mês. foi Nos comprimidos. E eu ainda não consegui. Está a ver? Eu já consegui. Bom, mas vamos avançar. Obrigado pelo esclarecimento. Mas Quantos dias é que demora quando vamos às compras depois? Por exemplo, Passas a ver quantos dias que mais não. Mas não precisa, atenção, se nós fizermos